Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do canal. Esse é mais voltado para resolução de exercícios e trata de assuntos sobre amplificadores operacionais, né? Só um lembrete, esse vídeo ele não vai cobrir o assunto, não vou tratar da teoria de amplificadores operacionais, você vai ver algumas aplicações no caso, ou seja, não vai ser abordado o assunto de fato aqui de amplificadores operacionais, portanto, o que vai ser visto aqui em termos de exercício, eu já vou supor que você já tenha visto o assunto de amplificadores operacionais. Portanto, se você ainda não viu, dê uma estudada antes de começar a assistir esse vídeo. Já que a gente pode falar muita coisa aqui, você fica voando na questão, alguma coisa do tipo. Então, caso não tenha visto o assunto, dá uma pausa, vai dar uma estudada e depois volta para cá para resolver o exercício. Então, essa primeira questão aqui, ela vai abordar um pouco de conceito de análise de amplificador operacional, vai testar a sua capacidade aí de definir, né? Você vai analisar em amplificadores operacionais baseado no que é dado na questão. É algo que você vai usar futuramente também, seja em projetos ou alguma coisa do tipo na sua área de engenharia, ou seja, requisitos de algum projeto, alguma coisa do tipo. E essa questão ela meio que aborda um pouco sobre essa parte de requisitos de dispositivos que você vai aplicar em algum tipo de projeto. Então ela tem um texto, vai contextualizar a sua questão aí, e ela vai servir tanto para a questão 1 quanto para a questão 2. Então nessa questão aqui ele fala que os sinais de eletromiografia são sinais biomédicos que correspondem às atividades elétricas das células musculares, comandadas pelos neurônios motores do sistema nervoso periférico. Eles possuem amplitude que variam na faixa de aproximadamente de menos 10 mV a mais 10 mV, ou seja, as amplitudes máximas. E quando ocorre contração muscular, os sinais são captados por eletrodo de superfície fixado na pele acima do músculo que você deseja lá realizar a medição do sinal. E fala também que a frequência presente nesse sinal de EMG ela está na faixa de 50 Hz a 150, ou seja, é uma soma, no caso de vários sinais, que está incluso nesse espectro de frequência aí de 50 a 150 Hz, né? Aí para a medição de um sinal de EMG são utilizados 3 eletrodos de superfície, 2 deles eletrodos de medição, são colocados na pele, acima do músculo onde você deseja fazer a medição, e um com distância de aproximadamente de 2 centímetros do outro, né? O terceiro eletrodo, que é chamado de eletrodo de referência, ele é utilizado para fazer essa medição de tensão aí com relação aos outros 2 eletrodos que vão medir as tensões lá no músculo, né? Tensão diferencial. Os sinais são medidos pelos eletrodos de medição e enviados para essa etapa de amplificação, e eles são tomados de maneira diferencial, ou seja, a tensão do eletrodo 2 menos a tensão do eletrodo 1, que são esses 2 eletrodos aqui, que estão distanciados de aproximadamente 2 centímetros aí. Continuando aqui, a fim de eliminar sinais de modo comum, ou seja, vai tomar a diferença dos 2 sinais que está sendo medido, e com isso você elimina sinais de modo comum, né? Aí após isso ele é multiplicado por um fator de ganho e você obtém assim o sinal amplificado e com o menor nível de ruído possível. Após isso, o sinal amplificado passa por uma etapa de filtragem e para ser processado e digitalizado utilizando um conversor AD. É um assunto que vai ser visto mais à frente. Aí na figura 1 eu mostro aqui o exemplo de um sinal de EMG amplificado e filtrado. Você tem aqui um exemplo de um sinal de EMG, já nessa faixa de 50 a 150 Hz, e ele já com uma certa amplificação. Aí na questão 1, ela afirma que você precisa projetar um circuito de amplificação para sinal de EMG, com um fator de ganho de aproximadamente 500. Você dispõe dos amplificadores mostrados na tabela a seguir com as respectivas características. Aqui você tem uma tabela com 3 tipos de amplificadores
e algumas características desses amplificadores. Aí o que é perguntado, né? Qual é o melhor amplificador para o seu projeto e por quê? E para você esquematizar o circuito de amplificação do seu projeto. Então, primeiro, você lê a questão aí, ele dá algumas informações e quais dessas informações vão ser necessárias aí para você. Se você for analisar as características aqui dos seus amplificadores, por exemplo, você tem a razão de rejeição de modo comum, o ganho diferencial, o offset presente no amplificador, a taxa máxima de variação de tensão de saída, ou seja, o slew rate, e a largura de banda do seu amplificador. Né? E aqui você tem três amplificadores. Tem o INA 128, que é um tipo de amplificador de instrumentação, o LM741, que é um amplificador de propósito geral, e o OPA 2227, que é um amplificador operacional de precisão, que contém 4 amplificadores operacionais por circuito integrado. Né? Então, após ler essas informações aqui, o que é importante para você? Né? Veja, você está trabalhando com amplificador operacional. E ele está dizendo que vai ser amplificado esse sinal de EMG. Né? Então, o que você tem que se preocupar? Você tem que se preocupar com o que é requisitado pelo texto aqui. Né? Você precisa projetar um circuito de amplificação com um ganho de aproximadamente 500. Então você vai pegar o sinal de EMG, que tem amplitude de mais ou menos 10 mV, e vai amplificar por um fator de 500, já que você está usando em amplificador operacional. Outra característica importante é faixa de frequência. Né? Ele diz que o sinal de EMG aqui ele varia na faixa de 50 a 150 Hz. É outra informação importante a ser utilizada. Ou seja, a de amplitude e a de frequência. Você tem que levar em conta quando for avaliar um amplificador operacional. Né? E outro fator importante é que ele fala que os sinais medidos pelos eletrodos de medição são enviados para uma etapa de amplificação, onde são tomados de modo diferencial. Essa característica aqui é importante. Tomado de modo diferencial. Ou seja, não é amplificado o sinal de cada eletrodo. É tomada a diferença e assim é amplificado. Né? Porque ele quer eliminar sinais de modo comum. Então, partindo dessas informações, você pode fazer a análise com relação ao seu amplificador operacional aí. Primeiro, você tem o INA 128 e você pode analisar alguns parâmetros dele comparando com os demais. Por exemplo, razão de rejeição de modo comum. O que a razão de rejeição de modo comum ela influencia? É a capacidade do amplificador eliminar sinais de modo comum. Né? Foi visto que quanto maior o valor da razão de rejeição de modo comum, melhor o amplificador, maior a capacidade dele de rejeitar sinais de modo comum. Se fosse para escolher, né, qual seria o melhor com relação à razão de rejeição de modo comum, seria o OPA 2227. É um fator para eliminação? Por enquanto não. Todos aqui têm razão de rejeição de modo comum e também no texto não limita, né? Se colocasse algum parâmetro dizendo tem que ter uma razão de rejeição de modo comum no mínimo 100 dB. Não, no texto não é informado nada, então isso não é critério de eliminação por enquanto. Outra característica, né, é o chamado ganho diferencial. Né? O ganho diferencial é o ganho de malha aberta que é especificado no datasheet. Aqui você tem o ganho especificado em dB, não é o ganho em volt por volt. E esse ganho também não é um fator de eliminação aqui. Por quê? Porque o que foi visto foi que não se trabalha com amplificadores operacionais em malha aberta, né? Porque você não tem controle sobre o ganho do seu amplificador operacional. Então, o ganho diferencial não vai ser um fator determinante para ser escolhido. Né? O ganho aqui de malha aberta, você não vai trabalhar com isso, você vai trabalhar com ganho de malha fechada.
Então, por enquanto, a gente não vai fazer a eliminação por ganho diferencial. Agora, um parâmetro que é importante é o offset. Por que ele é importante? Porque dependendo do nível do offset, pode influenciar diretamente no seu sinal de saída, né? Se o offset for da ordem do sinal de entrada, isso pode acabar mascarando o sinal ou acabar saturando o próprio amplificador, né? Então, quanto menor o offset, melhor. Isso aí é um fato, né? Se você for analisar aqui entre os amplificadores, como está em microvolts, você tem o INA 128, que tem 50 microvolts, o OPA 2227, que tem 75 microvolts, e o LM741, que tem 15.000 microvolts, o que daria aí 15 milivolts. Ora, se o meu sinal do RMG ele vai de mais ou menos 10 milivolts, então como o meu offset aí no 741 ele está alto, né? Tá da ordem já da tensão do RMG, né? Então esse fator aqui é um fator determinante para você eliminar o 741, né? Ou seja, por esse offset aqui ser muito alto, você não escolheria ele frente aos outros demais, né? Outra característica importante é o chamado slew rate, né? O slew rate é a taxa máxima de variação e vai medir o quanto o seu amplificador operacional ele não vai distorcer a onda com base no sinal de entrada, né? No caso aqui do INA, ele tem 4 volts por microsegundo, o 741 ele tem 0,5 volts por microsegundo e o OPA 2227 ele tem 2,3. Como o 741 foi eliminado por offset, né, você pode já descartar o seu 741 aí. Então a briga fica entre o INA e o OPA aí. Então o slew rate ele vai ser utilizado aqui. Vamos lá. Como é que eu calculo o slew rate aqui para essa forma de onda, né? Se ele tem um espectro de frequência que varia de 50 até 150 Hz, né? Então, como o meu amplificador aqui, o INA 128, ele tem um slew rate de 4 volts por microsegundo, qual seria a frequência que eu poderia aplicar, ou seja, qual seria a frequência que poderia entrar no meu amplificador sem que comprometesse, sem que distorcesse o meu sinal, né? Isso aí você pode calcular através da frequência máxima de passagem à plena potência, né? Que é dada por slew rate dividido por 2π, tensão de saída máxima. Então, se você fizer o cálculo com base no slew rate que é dado aqui e o slew rate que é dado pelo OPA 2227 e a tensão de saída máxima, qual seria a tensão de saída máxima? A tensão de saída máxima é já os 500 multiplicado pelo mais ou menos 10 milivolts, que seria a sua amplitude máxima de saída, né? Você vai ver que os dois eles satisfazem a sua taxa máxima de variação. Então, ou o INA ou o OPA vão satisfazer. Qual seria o melhor? O melhor é que tem o maior slew rate, né? Que consegue responder de maneira mais rápido, ou seja, não distorce a onda com base na frequência de entrada, é o que seria mais ideal para ser utilizado. Então, o slew rate não vai ser fator de eliminação aqui entre esses dois amplificadores operacionais. E por último, você tem a largura de banda. O que a largura de banda influencia? A largura de banda ela vai dizer como é que é a faixa de passagem lá do seu amplificador operacional. Foi visto que o amplificador operacional ele tem uma resposta semelhante a um filtro passa baixa, né? Ou seja, ele tem uma característica de um filtro passa baixa, onde ele tem uma frequência de corte também, né? Então, ele possui uma largura de banda. E essa largura de banda, ela vai definir onde o ganho é constante, né? E o ideal é que o seu sinal ele fique contido nessa faixa de passagem do seu amplificador operacional.
Se você for analisar o INA 128 e o OPA 2227, um tem 1 MB de largura de banda e o outro tem 8 MB. Quanto maior a largura de banda, melhor, porque você não tem problema, dependendo do sinal de entrada, claro, de trabalhar numa região que vai sofrer atenuação de frequência, já que isso aqui é o módulo da amplitude, né? E aqui é a frequência. Então, não vai ser critério de eliminação aqui. Não foi definido no enunciado qual é a largura de banda mínima, por exemplo, se dissesse, a largura de banda mínima tem que ser 4 MHz, então automaticamente o INA 128 ia ser descartado. Como não foi especificado, nem foi especificado com relação a slew rate também, que foi visto no texto, nem com relação ao ganho, fica aí a escolha, né? Ou seria utilizado o INA 128 ou seria utilizado o OPA 2227. Aí você pode se perguntar, mas professor, qual deles eu escolheria? Isso vai depender dos fatores, né? Vai depender do preço, por exemplo. Se um foi mais barato ou mais caro que o outro, vai depender da disponibilidade de mercado também. Vai depender do tipo de encapsulamento que você está pensando em utilizar. Estou querendo utilizar um encapsulamento DIP ou um encapsulamento SMD, alguma coisa do tipo. Então, outros fatores é que vão influenciar, mas se você fosse montar o projeto, os dois candidatos que você teria para amplificar o seu sinal de EMG seria ou o INA 128 ou o OPA 2227. O INA 128 ele seria o mais adequado, por quê? Porque ele é um amplificador de instrumentação. Não quer dizer que você não possa utilizar o OPA 2227 para trabalhar como amplificador diferencial, o amplificador de diferenças, né? Que toma a diferença. Foi visto em sala de aula que existe essa possibilidade, só que o problema do amplificador de diferenças é que a resistência de entrada dele é muito baixa. Enquanto que no amplificador de instrumentação, lembrando que esse INA 128 é um amplificador de instrumentação integrado já, ou seja, é um único chip. Se você fosse construir um amplificador de instrumentação com o OPA 2227, que é só um amplificador operacional, você teria que usar 3 amplificadores operacionais. Como esse OPA aqui ele já tem 4 por circuito integrado, você usaria 3 interno dele para poder montar a estrutura do amplificador de instrumentação. Então, voltando para a escolha, o mais indicado seria o amplificador de instrumentação, porque além de ele fazer o processo de amplificação de diferenças, que pode ser feito com o amplificador operacional, existe também o fator do ganho e da impedância de entrada. A impedância de entrada dele vai ser infinita, que é uma característica que é buscada para amplificadores em geral, né? Impedância de entrada infinita e impedância de saída a mínima possível, né? Então, para responder a letra A, qual o melhor amplificador do seu projeto e por quê? Você poderia optar. Eu vou escolher o INA 128, porque ele é um amplificador de instrumentação e ele satisfaz as condições do projeto com relação aos parâmetros analisados aí no quesito, né? Ou você poderia dizer, eu posso utilizar o OPA 2227 porque ele tem uma razão de rejeição de modo comum melhor, também é mais alta, né? Ele tem uma largura de banda maior, enfim, você pode justificar em cima dos parâmetros, ou você pode dizer que poderia usar qualquer um dos dois, estaria correto também. Você optaria pelo menor preço que tivesse, ou a disponibilidade de tal circuito integrado. Então, na letra A, qual o melhor amplificador para o seu projeto? Como a gente falou, vamos escolher o INA 128 por ele ser um amplificador de instrumentação. Então você vai responder lá o INA 128 e a justificativa, né? Por ele ser um amplificador de instrumentação. Isso aqui implica em impedância de entrada infinita e você tem ganho controlado, pois é um ganho em duas etapas, né? Aqui já estudou o amplificador de instrumentação, ele é um ganho em duas etapas, né? Tem a fase de entrada e a fase do amplificador de diferença. E outra justificativa para você escolher o INA 128, você vai usar somente um circuito integrado. Esse também você usaria somente um circuito integrado, mas vamos supor que você está com um OPA de outra marca, um outro amplificador, você tem que usar mais de um circuito integrado.
Então, nesse caso aqui, essas seriam as suas justificativas, ou que atendem os requisitos propostos no projeto aí. E na letra B, para você esquematizar o circuito de amplificação do seu projeto, né? Então, como seria o esquema, né? Ora, se é um único circuito integrado, o que você faria era colocar em resistência externa para poder montar o seu amplificador de instrumentação, né? Mas se a gente for analisar, se fosse um amplificador de instrumentação, né, como é que ele seria, né? Um amplificador de instrumentação, ele tem essa topologia aqui, né? Vou só corrigir aqui. Na verdade, que é o terminal inversor. Aqui a entrada 1 e entrada 2, que seriam dos eletrodos lá, diferencial, né? Que vai vir para o amplificador de diferenças. E o eletrodo de referência iria para o seu terra, né? Aqui você tem a resistência R2, 2R1, resistência R2. Essa é a primeira etapa de ganho, né? Aí a segunda etapa é do amplificador de diferença, né? Que é dado por essa configuração aqui, né? Tem aqui V0. Aí foi visto que para o amplificador de diferença, né? Você tem que respeitar aquela relação, né? R4 sobre R3 tem que ser igual a R2 sobre R1. Aqui vamos chamar de R3. Aqui R4, R3 e R4. E o ganho do seu amplificador de instrumentação, como é que ele é dado? V0 é igual a R4 sobre R3, 1 mais R2 sobre R1. Né? Isso multiplicado pela tensão de entrada diferencial. Né? O que é essa tensão de entrada diferencial? É VI2 menos VI1. Né? A tomar a diferença aí das entradas. Né? Então, como é que você dimensiona isso aqui? O que está sendo proposto? Ele quer que o ganho seja de aproximadamente 500. Então, você vai dimensionar esse ganho aqui para ele ser igual a 500. Como eu vou dimensionar, professor? Você vai dizer quais os valores de algumas resistências e definir as demais, né? Ou seja, vamos supor que eu quero que essa razão aqui dê 5 e esse valor aqui dê 100, por exemplo. Ou esse valor dê 100 e essa razão aqui dê 5. Então, você vai definir quais são os valores com base nos valores de resistores comerciais ou a faixa de resistores que é especificada na própria prova aí, ou alguma coisa do tipo. Então, aqui pode dar valores diferentes. Se você for projetar aí, pode dar uma distinção de valores. O importante é que esse ganho aqui dê 500. Beleza? E na questão 2 ele fala sobre a parte de filtro. Né? Ele fala que você precisa eliminar o sinal de saída, filtrar o sinal de saída após a etapa de amplificação e deixar passar apenas os sinais abaixo de 150. Ou seja, a gente não vai implementar aqui um filtro passa-faixa. Quero implementar um filtro passa-baixa. Ele vai passar de 0 até 150 Hz. Sabe que o sinal de EMG, que está explicado lá em cima, vai de 50 até 150. Mas a gente vai projetar um filtro passa-baixa para pegar as baixas frequências, que está inclusa aí essa faixa de 50 até 150. Para eliminar, esse filtro vai ser a característica para eliminar sinais de interferência que operem acima da banda do sinal. Então você pode fazer isso utilizando um integrador. No segundo integrador foi visto que ele se comporta como um filtro passa-baixas. E ele pode ser utilizado nesse caso como um filtro ativo também. Né? Então a questão pede que você projete um integrador real de ganho CC ou ganho CC de 0 dB e frequência de corte de 160 Hz. Então,
como é que é o projeto do integrador, né? O integrador ele é dado por essa topologia aqui, né? Deixa eu selecionar aqui, descer um pouco mais. Aqui você tem V0 e VI. Lembrando que esse VI aqui é o sinal que vem após a etapa de amplificação, que é R e RF, e aqui é C. O que a gente viu? A gente viu que RF, geralmente, ele é da ordem de mega ohm, né? Ou seja, RF ele é muito maior que R. Ele vai ser RF, vai ser em média de 10 vezes a 100 vezes R. Então, o que é que ele está especificando? Que a frequência de corte vai ser 160, ou seja, a frequência de corte vai ser igual a 100. Lembrando que frequência que ele está dando aqui é F, e C igual a 160 Hz. Você calcular, ômega C é 2π FC, né? Então, viram que eu já no início já ia meio que errando aqui. Isso aqui é um erro comum. Então, lembrar sempre disso aqui. A frequência que ela é dada em Hertz e você vai trabalhar com ômega C, que é em radiano, né? Vai ser 2π vezes 160. Aí você vai ter a sua frequência em radiano por segundo. Não é isso? Vai ter frequência em radiano por segundo. Então, qual era a característica do integrador? O fio do passa baixa, ou seja, o módulo DH de J ômega é dado por RF sobre R, dividido por raiz quadrada de ômega ao quadrado, RF ao quadrado, C mais 1. Então, ganho CC é quando a frequência é igual a zero, ou seja, ele quer em 0 dB, ganho CC de 0 dB, ou seja, ele quer que RF sobre R tenha um ganho unitário. Por quê? Módulo de H de J ômega em dB é igual a 20 log módulo de H de J ômega. Se o módulo de H de J ômega é igual a 1, 20 log de 1 na base 10, isso vai dar igual a 0 dB. É verdade? Então, RF sobre R igual a 1. Então, RF igual a R. O que é que você sabe sobre ômega C? Ômega C vai ser igual a 1 sobre RFC. Quem é ômega C? É 2π vezes 160. 1 sobre RF vezes C. RF e R você vai colocar o valor, eu quero que RF seja 100K, então R vai ser igual a 100K também, para esse caso, né? Lembrando que essa aproximação aqui é para o caso típico quando você quer dar um ganho acima de 0 dB, né? Essa consideração aqui é feita quando você quer dar um ganho acima de 0 dB. Nesse caso em específico, foi falado que o ganho CC tem que ser igual a 0 dB. Então, RF vai ser igual a R, nesse caso. Mas, tipicamente, quando você quer aplicar um ganho, RF é da ordem de 10 vezes a 100 vezes R, para RF ser muito maior que R, né? Então, você tem RF, que está aqui. Você tem esse valor com a constante, então você daqui vai tirar o valor de C. Com base nisso, você vai ter os valores de RF, C e R. E você encerra a sua questão. Para cada pessoa pode dar um valor distinto, porque pode definir um valor aqui arbitrário, né? Já que você está projetando, então você define um valor arbitrário, de preferência um valor comercial, que vai ter um capacitor, que esse capacitor pode calhar de ser um valor comercial ou não. Se ele não for, aí é necessário você fazer uma aproximação para que ele caia num valor comercial. Beleza?
Mudando agora, questão 2 era abordada através daquele texto. Na questão 3, já é uma aplicação de fato de alguns conceitos de amplificadores e realimentação, né? Aqui fala que, supondo que os amplificadores são ideais, a calcular o ganho de tensão e a resistência de entrada para cada um dos circuitos a seguir. Então, a questão de análise. Você vai analisar o circuito. Análise simples de como o circuito funciona. Diferente da primeira questão, que você fazia uma análise mais criteriosa de aplicação, né? Você estava vendo como as características do seu projeto se encaixavam naquele tipo de amplificador para você escolher e definir qual tipo de amplificador você utilizaria. E nessa aqui é mais a análise de circuito elétrico, né? Você vai analisar o amplificador e a sua realimentação, né? Então, já para começar, na letra A, como é que é feita a análise? Isso aqui é um amplificador que ele está na configuração inversora, né? Tem aqui 100K, aqui você tem 10K, VI e V0. Então, V0 sobre VI, que é o chamado ganho de malha fechada, ele vai ser igual a menos R2 sobre R1, na configuração inversora, né? Lembrando que aqui vai ser o seu R2 e aqui vai ser o seu R1. Então isso aqui vai ser menos 100K sobre 10K. Isso vai me dar 10 volt por volt. E qual vai ser a minha resistência de entrada? A resistência de entrada ela é vista por esses terminais aqui, né? Nesse caso, a minha resistência de entrada, lembrando que como é um amplificador operacional ideal, a tensão nesse ponto aqui, que é 0 volts, vai ser igual a tensão nesse ponto aqui, por conta da característica do curto-circuito virtual, né? V mais menos V menos é igual a zero. Isso aqui a gente viu que é o curto-circuito virtual. Ou seja, a diferença de tensão é igual a zero, mas eles não estão curto-circuitados fisicamente, né? Porém, a diferença de tensão vai ser zero. Então, a impedância de entrada aqui, vista por esses terminais, vai ser igual a 10K. E se você colocasse um multímetro aqui para medir de fato a resistência de entrada, ele veria essa resistência de 10 kΩ aqui, já que daria uma tensão nesse ponto, ele vai inserir uma corrente, um multímetro, para medir justamente a resistência do seu amplificador operacional, o seu circuito, no caso aqui, não é nem do amplificador operacional, né? No caso é do seu circuito, a resistência de entrada para cada circuito, né? A resistência de entrada do seu amplificador operacional aqui vai ser infinita, né? Porque não entra corrente nele, é um amplificador operacional ideal. O item B, vamos copiar aqui esse item B para resolver lá embaixo. Isso aqui é o item B. Como ele seria resolvido? Da mesma maneira, né? Você tem a tensão de entrada aqui, tensão de saída. Você pode fazer aquela análise, ou seja, você tem uma corrente I aqui, como não entra corrente no seu amplificador, essa corrente passa toda para cá, né? E a diferença de tensão aqui é zero, então isso aqui é 0 volt, também é 0 volt. Então, com a relação entre saída e entrada, né? Ó, I, vou chamar I1 aqui, I2, né? Qual vai ser a corrente que sai aqui do seu amplificador? Se ela tem uma carga, passaria uma corrente aqui, né? IL. Corrente na sua carga. Mas o que ele quer saber é a relação de V0 sobre VI. Não quer saber de corrente na carga. Então, V0. Não, V0 não. Você vai analisar por corrente, né? I1 vai ser igual a I2. Por quê? Ampiop ideal. Não entra corrente no amplificador operacional.
Então, quem é dado por I1? VI menos 0 sobre 10K. E quem é I2? 0 menos V0 sobre 100K. Vai ter que VI sobre 10K vai ser igual a menos V0 sobre 100K. V0 sobre VI, que é o seu ganho de malha fechada, vai ser menos 100K sobre 10K. Menos 10 volts. Menos 10 volts por volt, né? Se você reparar, essa carga aqui não influenciou em nada. Deu o mesmo valor do anterior. Né? E qual vai ser a resistência de entrada? A resistência vista pelos terminais. A resistência de entrada vai ser igual a, pelo curto-circuito virtual, da mesma forma aí, né? Vai ser igual a 10 kΩ. Porque quando eu for medir a resistência aqui, ele vai tirar por esses terminais, né? Já que não entra corrente para cá, né? Ele vai pegar a corrente que é vista por um multímetro. Se você acoplasse aqui, a ponteira nesse ponto, né? Ele veria essa resistência aqui de 10 kΩ. Né? Beleza? No item C, vamos ver se muda alguma coisa. Adicionar aquela resistência ali. Vou duplicar aqui. A gente leva lá para baixo. Aqui no item C. No item C, a mesma análise é feita, né? Vai fazer a mesma análise. Você tem uma corrente aqui, I1, não entra corrente no amplificador, passa a corrente para cá. Vamos ver, né? Se pelo curto-circuito virtual aqui é 0 volt, aqui também é 0 volt. Se aqui é 0 volt, 0 volt nesse ponto, 0 volt nesse ponto, então não vai passar corrente aqui nessa resistência. Ela está acoplada aqui, mas é como se não passasse corrente nela. I1 e 2. Então, se a corrente I1 é a mesma de I2 aqui, já que não passa corrente aqui, não entra corrente no amplificador operacional, que você tem configuração inversora. Mesmo caso daqui, o mesmo caso daqui também. Então, quem vai ser a sua relação? V0 sobre VI vai ser igual a menos 10 volt por volt. 100K sobre 10K, mesma coisa. Porque essa resistência não vai fluir corrente. Se fluísse corrente, nesse caso aqui, aí você teria um divisor de tensão, aí seria outra história. Mas não é o caso. Se a resistência estivesse posicionada, por exemplo, nesse ponto aqui, aí a análise mudaria. Como ela está nesse ponto, e pelo curto-circuito virtual, por ser um amplificador operacional ideal, tem essa característica, né? 0 volt e 0 volt aqui, 0 volt nesse ponto, que é o mesmo nesse, então não vai fluir corrente. Tem que ter diferença de tensão para fluir corrente aí, né? E quem vai ser a minha resistência de entrada? Ora, se é 0 volt aqui, é o mesmo caso daquele, da letra B, que é o mesmo caso da letra A. Então, quem é a resistência de entrada? 10 kΩ. Essa resistência aqui ela pode enganar. Você pode pensar que quando está medindo a resistência aqui de entrada, elas estariam em série, né? Mas não estão em série. Quando for medir, ele vai levar em consideração esse ponto de tensão, que é esse nó, e esse ponto de tensão, para medir a resistência que vai ser 10 kΩ. E para esse caso aqui, para o último caso, mudaria alguma coisa? Aparentemente, mudaria, né? Mas vamos ver se muda. Puxa lá para baixo. Para analisar o último caso, né? Letra D. Então, como é que é a resolução? Mesma forma. Você tem uma corrente aqui 1, corrente aqui 2, amplificador operacional ideal, ou seja, a tensão nesse ponto é igual a tensão nesse ponto. Não entra corrente nele. Então, V mais igual a V menos. Passa alguma corrente aqui nessa resistência? Não passa corrente nessa resistência. Por que não passa corrente nessa resistência? Porque não flui corrente nesse terminal do seu
amplificador operacional. Se não flui corrente no terminal do seu amplificador operacional, é como se esse nó aqui ele tivesse no terra, já que não flui corrente, não tem diferença de tensão para ter fluxo de corrente. Lembrando que é um amplificador operacional ideal. Então, a tensão nesse ponto seria igual à tensão nesse ponto, zero. Aqui é zero. Aqui também seria zero. Por curto-circuito virtual, zero. O que é que a gente tem aqui? Configuração inversora. Se você tem configuração inversora, V0 sobre VI vai ser igual a menos 100K sobre 10K, que vai ser igual a menos 10 volts por volt. Ou seja, não mudou nada aqui, né? Já que não tem corrente fluindo aqui. Não tem. É um terminal não inversor e não tem corrente aqui fluindo, né? Então, se não tem corrente fluindo, não tem diferença de tensão, logo a tensão desse ponto vai ser igual à tensão desse ponto. Beleza? E quem vai ser a resistência de entrada? 0 volt aqui, lembra dos outros casos? A resistência de entrada 10 kΩ. A mesma forma, né? Ou seja, nesses casos aqui você viu que essa resistência adicionada aqui e ou adicionada lá na carta não teve influência. Isso não quer dizer que se você adicionar a resistência em outro nó desse circuito, não quer dizer que ele não mude. Você vai ter que fazer a análise de circuito, né? Para esses casos que a gente viu, não muda. Beleza? Na questão 3 não, né? Questão 3 da gente foi essa aqui. Essa daqui é a nossa questão 4, né? Então, risco aqui, questão 4. Projete um diferenciador real com frequência de corte de 25 kHz e ganho máximo de 20 dB. Qual o seu comportamento do domínio da frequência? Se aplicarmos uma onda quadrada unipolar e com frequência de 10 kHz na entrada do circuito, qual o formato esperado na onda de saída e o seu deslocamento de fase, esboce, né? Então, como é o comportamento do diferenciador? Topologia do diferenciador. Você tem topologia do circuito inversor, né? E V0, R, RS, C, VI, né? Qual é a resposta em frequência do meu sistema, né? Vai ter que H de J ômega vai ser igual a quanto? Vai ser igual. Ele vai ter relação direta com essa impedância aqui. A gente chamou de Z1. E essa impedância aqui, chamada de Z2, né? Isso é resolvido por impedância generalizada. Então vamos relembrar aqui como é que é a resolução, ou seja, V0 de S sobre VI de S é igual a H de S vai ser igual a menos Z2 sobre Z1 de S. Que vai ser igual a quem? Menos R sobre... Aqui você tem uma impedância que é formada por RS mais 1 sobre SC. Isso vai lhe dar SCR, SCRS mais 1. Não é isso? Vai lhe dar esse formato. Se você for analisar no domínio da frequência, ou seja, S igual a J ômega, H de J ômega, isso aqui lembrando que é menos, né? Menos J ômega CR, J ômega RS mais 1. Se eu vou tirar um módulo de H de J ômega, eu vou ter que ver se ômega CR dividido por raiz quadrada de... E faltou um C aqui, não esquecer. C
por 1, C mais 1. Ômega ao quadrado, RS ao quadrado, C ao quadrado, mais 1. E quem é a fase? A fase vai ser fase do numerador. Quem é a fase do numerador? Menos J. Menos J é igual a quanto, né? Menos 90. Menos tangente a menos 1. Parte imaginária sobre parte real. Ômega RS C. Essa é a sua fase e o seu módulo, né? Quando se fala aqui, frequência de corte, pode ser extraído daqui também, né? A frequência de corte vai ser igual a 1 sobre RSC. Ele está dizendo que a sua frequência de corte vai ser 25 kHz. E o ganho máximo de 20 dB. O ganho máximo é o ganho de alta frequência, né? Ou seja, quando você faz a frequência ômega tender a infinito. E visto que o módulo de H de volta a ômega, quando a frequência tende a infinito, né? Vai ser igual a ômega CR sobre ômega RSC. Não é verdade? Então você pode simplificar aqui e você vai ter R sobre RS. E aqui está dizendo que é o máximo 20 dB. Isso seria quanto de ganho linear, né? Isso seria 20 dB vai ser igual a 20 log do módulo de H de J ômega. Se você simplificar aqui, você vai ter que o módulo de H de J ômega vai ser igual a 10. Ou seja, você quer que esse valor aqui máximo seja igual a 10. Você vai dar um valor de RS e vai obter um valor de R. Já tem uma relação aqui de R e RS. Com relação ao seu comportamento domínio da frequência, vai ser um filtro passa alta, né? O filtro passa alta, ele tem essa característica aqui, né? Onde esse ganho aqui é o ganho de alta frequência, né? Que é o módulo de H de J ômega. E aqui você vai ter a sua frequência de corte. Não é verdade? Aí se aplicarmos onda quadrada unipolar e com frequência de 10 kHz na entrada do circuito, qual o formato esperado da onda de saída e seu deslocamento de fase? Deslocamento de fase, como é que ele é calculado? Vê. Você tem a frequência de corte aqui, que está relacionada com isso aqui. Isso aqui é 2π FC. Você tem um valor de RS, onde é que obtém um valor de RS? Dessa relação aqui, porque você vai colocar valores aqui, né? Para definir R e RS. Eles estão relacionados por um fator de 10. E você vai descobrir quem é C, capacitor. Com base nesses valores, você pode definir. Se você aplica uma onda quadrada unipolar de 10 kHz, você tem a frequência relacionada com 10 kHz, RS e tem C. Aí você vai definir o valor de deslocamento de fase. Claro que isso vai variar de acordo com o valor de RS e o valor de C. Você vai definir nesse caso, né? E o que acontece? Bem, se a sua frequência de corte aqui é 25K e está 10K, né? A frequência do sinal de entrada está em 10 kHz, ele está antes, né? Ele está mais ou menos aqui. Então o que vai acontecer? Ele não vai ser amplificado pelo fator de ganho máximo 10, vai ter um fator de amplificação abaixo de 10, você considerando essa escala aqui linear, no caso, né? Vamos pôr aqui é 10, e aqui ele teria um fator de ganho relacionado, e ele vai passar pelo processo de derivação, né? Então, se você tem uma entrada que é uma onda quadrada unipolar, ela seria dessa forma aqui, né? Uma onda quadrada unipolar. Lembrando que daqui
para cá é o período, né? O período da sua onda vai ser 1 sobre 10 kHz. Então, como é que se comportaria, né? Se ele é um derivador, um diferenciador, ele responde à variação de tensão, né? Só que qual é a sacada, né? Ele é um amplificador inversor diferenciador. Você nota por aqui, ó, esse sinal negativo aqui. Ou seja, a saída ele vai derivar, só que se for uma derivada positiva, a saída vai estar invertida, né? Então, nesse caso aqui dessa onda, como aqui seria uma derivada positiva, né? Então, como aqui é zero, ele vem para cá. E quando chegar nessa derivada, ele vai dar um pico, né? Aqui no caso, vai vir dar um pico de derivada. Essa amplitude aqui vai ser qual? Essa amplitude aqui vai ser a amplitude relacionada a isso aqui, né? Então, vai ter uma amplitude lá relacionada. Isso, como aqui é constante, volta para o zero, né? Aqui é uma descida. Se fosse um amplificador sem ser inversor, teria um pico para baixo, né? Só que como é um amplificador inversor e ele responde à derivada, a saída vai dar um pico para cima. Claro que eu estou exagerando aqui no pico para cima, né? Deixa eu voltar aqui. Porque ele vai estar multiplicado com um fator de ganho, mas não vai estar com a mesma amplitude, né? Então ele vai dar um pico para baixo por um fator, né? Aqui ele vai dar um pico para cima. Continua constante. Pico para baixo. E assim sucessivamente. Então você vai notar esses spikes aqui por conta da derivada, né? Lembrando que a onda quadrada ela não é perfeita, né? Ela é como se fosse um trapézio, né? Ela tem como se fosse uma inclinação para poder, se eu pudesse dar um zoom na onda quadrada, né? Ela teria essa característica aqui, né? E isso aqui que define a derivada dela, né? Essa largura desse spike aqui vai depender da inclinação dessa onda quadrada, beleza? Aí na questão 4, no caso aqui seria a questão 5, né? Vamos riscar aqui, colocar a questão 5. Na questão 5, para um amplificador com slew rate de 60 volts por microsegundo, qual a maior frequência para a qual uma senoide de 20 volts pico a pico pode ser obtida na saída, né? Isso aqui é um caso de frequência de passagem a plena potência, né? Como é que ela é caracterizada? Frequência de passagem a plena potência ela é dada por o seu slew rate dividido por 2π e a tensão de saída máxima. Lembra que a tensão de saída máxima é a tensão de pico, né? O que é que foi visto? Que para uma onda senoidal, quando ela é aplicada num amplificador, né? Você pega uma onda senoidal e aplicar ela num amplificador, lembrando que ele é ligado em configuração seguidor de tensão, né, para fazer o teste. A saída, dependendo do slew rate, ela pode ser uma senoide ou não, né? Pode ser que ela saia deformada, ela saia como se fosse uma onda triangular, assim, né? Isso depende do slew rate, né? Se ômega V0 for maior ou igual a slew rate, aí acontece essa besteira aqui, né? Acontece distorção, né? Se ômega V0 for menor, não é nem maior ou igual, né? Maior no caso. Se for menor ou igual que o slew rate, o que acontece? Você tem uma onda senoidal, sem problema. Então, como é que calcula? A frequência máxima, ela define aí qual é a frequência que eu posso colocar na entrada sem que sofra distorção na minha saída, né? Então, ó, ele dá o seu slew rate, isso aqui é o seu slew rate, ele dá uma senoide de 20 volts pico a pico, o valor máximo dela seria o valor máximo dela aqui, né? VO máximo,
Então, se é pico a pico, o valor de pico dela vai ser 10 volts, né? V0 de pico vai ser 10 volts. Então, com esses valores, você consegue definir qual é a frequência máxima da sua onda senoidal aí, né? Ele pergunta qual é a maior frequência para a qual a senoide de 20 volts pico a pico pode ser obtida na saída. Ou seja, ele está dizendo aí que para essa frequência aí, eu vou conseguir, né, obter uma senoide sem distorção, no caso, de 20 volts pico a pico, né? Então, se você fizer a substituição em cima da frequência máxima aí, você vai obter o valor da sua frequência máxima, no caso, né? Quer saber qual é a maior frequência aí que você vai aplicar, beleza? Aí você pode substituir e fazer as contas para definir qual é a frequência, tranquilo? E na última questão, que seria a questão 6, ele fala que um amplificador operacional está ligado em configuração inversora com entrada aterrada e tem R2 igual a 100K, R1 igual a 1K e a tensão CC na saída de menos 0,3 volts. Se é sabido que a corrente de polarização é muito pequena, ou seja, não leve em conta o offset corrente de polarização, calcule a tensão do offset no amplificador. Então, meu amplificador está em configuração inversora. O que a questão diz? A questão diz que ele aterra essa entrada aqui, ó. Tem as entradas aterradas, ele vai aterrar. Lembrando que ele está analisando esse amplificador aqui. Esse amplificador que a gente viu. Esse amplificador aqui é um amplificador real. Ele contém offset. Então, se você pudesse abrir ele, você veria que ele é como se estivesse internamente um amplificador ideal e uma tensão de offset, né? Que seria mais ou menos isso aqui. Tensão de offset e a saída dele, né? Onde esse seria o seu ampiop real com offset, né? E esse seria o seu ampiop ideal sem offset. E essa é a sua tensão de offset. Então, se você fosse analisar esse modelo aqui, seria basicamente isso, né? Teria um modelo com a tensão de offset, uma outra entrada aterrada, R1, e aqui R2, V0. Se você for analisar isso aqui na verdade é uma configuração não inversora, né? Ou seja, V0 vai ser igual a 1 mais R2 sobre R1, que multiplica a tensão de offset. Ele me diz que na saída ele tem uma tensão de menos 0,3 volts. Então, menos 0,3 volts é igual a 1 mais R2 sobre R1, vezes tensão de offset. E ele diz que R2 é igual a 100K, R1 igual a 1K. Isso aqui é 100K, isso aqui é igual a 1K. Então, quem vai ser a minha tensão de offset? Menos 0,3, que divide por 1 mais 100K sobre 1K. Tensão de offset vai ser igual a menos 3, menos 0,3, né? Dividido por 101. Isso aqui volts, né? Você pode fazer a conta aí para encontrar o valor aproximado da tensão de offset. Beleza? Mas essas foram as questões. A gente resolveu algumas, ficou para você fazer a conta aí enquanto faz a resolução, já para estimular você a fazer a questão, né? Não ficar tudo resolvido aqui, você entendendo como funciona o mecanismo de resolução aí. E entender como é que funcionam as entrelinhas, né? Você pode definir alguns valores de resistência, se você pode mudar algumas características, né? Nesse caso aqui, um exemplo
básico que quando você tem um valor de R e RS, aqui vai alterar o valor de C, se você colocar um RS diferente, consequentemente vai alterar o valor da deslocamento de fase aqui, né? Então, para cada pessoa pode dar uma resposta distinta, não necessariamente vai estar incorreta, porque se os valores estão linkados por esses parâmetros, sem problemas. Você só adotou outros valores de resistência e capacitância, né? Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí. E qualquer dúvida, podem deixar nos comentários do vídeo ou então enviar mensagem pela plataforma do Canvas ou até mesmo tirar dúvida em sala de aula, beleza? No próximo vídeo vamos resolver algumas questões de filtros ativos e outras questões que envolvam amplificadores. E é isso, espero que tenham gostado e aproveitem para resolver mais exercícios também do material que foi trabalhado em sala e no livro, beleza? Até mais, pessoal.